Aí ontem o pessoal do evento me chamou, né? É um evento de mulheres empreendedoras, na verdade, né? E aí o pessoal me chamou do evento e disse assim, a gente quer fazer algumas ações. Não é o Dela Summit, que está acontecendo essa semana delas, né? A semana passada começou, se eu não me engano. E aí o pessoal, a gente quer fazer algumas atividades com IA, você não gostaria de falar, poxa, a vida tá difícil, eu ir só para ficar na paz e absorver. Muito bem, pessoal, é isso aí. Pessoal, vamos lá, sejam muito bem-vindos ao nossa aula aqui na comunidade Professor Z. E eu quero compartilhar com vocês, deixa eu só fechar aqui, peraí. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Eu quero aproveitar, pessoal, e compartilhar com vocês que ontem eu compartilhei, né, que eu estou fazendo o diário do meu livro com inteligência artificial lá no grupo do diário do meu livro. A ideia é estimular vocês. Eu tenho uma meta de vida que eu vou transformar 100 professores em autores de livro, aí que possam ter uma renda extra também com esses livros, né? A Sandra é uma delas que já está nesse movimento, já fez até o pré-lançamento do livro, que é nossa cientista de IA. E aí eu preciso escrever o meu segundo livro, né? Eu tenho um primeiro livro que foi, na verdade, assim, se eu for contar capítulos de livro, coautoria, eu tenho, assim, uns 20 já. Desde a época do mestrado, doutorado. Só que são todos livros e e-books digitais. O primeiro, na verdade, eu tenho 3 que foram... Um que foi coautoria de um livro com 15 pessoas, e eu falo para vocês aqui no microfone, não caiam nessas furadas. O pessoal vem com umas ofertas maravilhosas, é um capítulo por autor, vai ter 15 pessoas, nananana. Isso é furada, que não vai agregar em nada na vida de vocês, agrega só de quem é o organizador, tá? Mas dos autores a gente só paga, tá? Que é para a pessoa conseguir publicar o livro como organizador, tá? Porque para nós nem conta como capítulo, conta como livro, conta como capítulo. Tá? Então é muito diferente. Então não caiam nessas furadas se vocês receberem esse tipo de oferta, tá? E aí eu lancei no início do ano o livro com a Maria Fernando, Metodologia IA Ativa, e agora eu vou escrever o meu livro que tem a ver com o Professor Z também, tá? E aí eu precisava escrever ele. E aí eu falei, quer saber? Eu vou lançar um desafio que aí eu faço esse livro de vez. Porque a gente fica se enrolando. Eu sei que muitos de vocês também se enrolam. A gente fica se enrolando porque eu queria ter lançado esse livro na imersão e o universo foi me consumindo e eu fui enrolando e não saiu o livro. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um desafio, vou fazer um diário que daí eu me comprometo em escrever esse livro que daí não tem para onde fugir. Então, criei o diário, tá? Tá lá no grupo do WhatsApp, vocês estão me acompanhando e eu vou compartilhar tudo o que eu estou fazendo para escrever esse livro. Ontem foi o dia 1, hoje o dia 2, eu ainda não mexi no material, eu vou mexer hoje à tarde, porque daí o que eu fiz, tá? A ideia é, em 30 dias, só para vocês saberem, eu escrever um livro com inteligência artificial, eu vou lançar esse livro, vou enviar, não lançar, enviar para a editora no dia 4 de dezembro, às 19 horas, ao vivo, tá? E em 30 dias, no meio da minha rotina, e também no meio de uma viagem em família no final do mês, que a gente vai ter uma semana que a gente vai viajar, tá? Então, no meio de tudo isso, escrever o livro, e eu vou mostrar para vocês que é possível, porque eu separei alguns momentos e, claro que a inteligência artificial nos ajuda demais, tá? Muito bem, pessoal, então, estão convidados. Lizzy, coloca aqui no chat depois o link do grupo do WhatsApp, quem quiser entrar lá. Tá, já tem mais de 100 pessoas lá no desafio, o pessoal me acompanhando no desafio. A gente vai compartilhar também no Instagram, né? Que aí o pessoal de lá também vai vendo, vai participando. Tá, ó, a Lizzy acabou de colocar o link do WhatsApp. Então, quem quiser, quem tem essa vontade, ontem eu compartilhei o prompt que eu utilizei, por exemplo, para fazer o diagnóstico inicial.
porque uma das coisas que eu falo, pessoal, não é sobre escrever um livro, é escrever um livro que vai vender depois, porque senão não adianta você gastar tempo para dizer que é um escritor de livro, tá? Tem que ter um fundamento para que você realmente venda esse livro depois. Então, eu começo com um diagnóstico. Então, a gente fez um diagnóstico inicial, né, ontem. Aí, hoje, eu vou fazer 3 etapas da metodologia Sinapse para a gente depois começar já a entrar na parte da escrita, porque a ideia hoje à tarde é ter o blueprint do livro já prontinho, tá? Então, a gente vai fazer muita coisa hoje, tá? Lá dentro do grupo também. Muito bem, pessoal, nós temos muitas novidades de inteligência artificial acontecendo nos últimos dias. Eu compartilhei algumas com vocês e eu quero aproveitar e compartilhar aqui com mais clareza para vocês. Alguém aqui já está usando o ChatGPT Go? Alguém está usando? Coloca aqui sim ou não. Não. Muito bem, o que é o ChatGPT? A OpenAI lançou 2 novidades importantes nas últimas 2 semanas. Como semana passada, devido à minha voz, eu não participei aqui, a gente não fez a aula, né? Porque a minha fono disse, ou você sossega um pouquinho, ou você não vai melhorar, né? Então, o que aconteceu, pessoal? Tem 2 novidades. Tem o GPT Atlas, que é o novo navegador da OpenAI. Não instalem no computador de vocês. Primeiro, que ele só funciona para o Mac, inclusive, tá? Não é bom, não funciona. Não, quer dizer, funcionar ele funciona, mas ele é muito ruim, tá? Ninguém está perdendo nada em usar ele, tá? Vejam que eu sou bem sincera com vocês, então não vale a pena instalar a ferramenta, tá? Realmente não vale a pena. Inclusive, eu vou desinstalar a minha depois aqui, porque eu vou ter uns 30 minutinhos de folga. Eu vou desinstalar o meu Atlas, porque eu tinha que ter desinstalado já, porque ele realmente é muito ruim, tá? Para navegação. O Chrome, se olhar para navegação, é ainda melhor, porque agora tem o modo IA lá também, tá? Mas tem outra coisa muito boa que foi lançado, que foi o GPT Go. O GPT Go é uma estratégia para você ter um GPT que fique entre o gratuito e o Plus. Então, ele fica aqui no meio. Ele custa $4. Inclusive, eu compartilhei, né? R$39,90, mas, na verdade, eu peguei o número que estava lançando, né, nas mídias, e ele tá $4. Se eu considerar $4 o dólar a 5,60, dá uns R$25, mais ou menos, tá? Um pouquinho menos até que isso, tá? Então, o do Perplexity, Sérgio, também não é bom, eu já testei, tá? Não tá dando certo essas ideias que o pessoal tá lançando, tá? Tem algumas pessoas que até gostam do Perplexity, falaram que o navegador do Perplexity é melhor que o do GPT. Eu achei os 2 ruins, tá? Então, achei os 2 ruins mesmo. Não, acho que cada coisa tem que ter o seu fundamento. O pessoal começa a misturar muito e dá BO, tá? Então, só finalizando aqui, o GPT, então, tem esse GPT mais popular, que é uma versão que não te limita muito, ela tem limites também. Ela já era divulgada, já era usada na Índia, alguns países, na África também, algumas regiões, não todas, estava disponível. Alguns países da Europa também já estavam usando esta ferramenta, tá? O GPT Go. Então, o GPT Go é uma ferramenta, se você acessar no canto inferior esquerdo na sua conta, você irem fazer upgrade de plano, ele vai aparecer aqui, ó, GPT Go, o Plus e o Pro, tá? Então, são as versões que a gente tem para o pessoal, para uso pessoal, tá? Então, vejam aqui, o GPT Go, ele tem acesso ampliado ao GPT-5, tá? Perdão. Ele tem mais mensagens e carregamentos, ou seja, você vai conseguir trabalhar mais com o ChatGPT, tá? Na versão que ele tem, então você vai conseguir fazer mais coisas com o ChatGPT do que você está fazendo agora, tá? Ele permite você criar mais imagens também, mais memórias e contexto, investigação limitada, ele continua,
tá? E ele também permite projetos, tarefas e GPTs personalizados. Os GPTs personalizados é com alguns limites também, não é ilimitado, que nem a gente tem na versão Plus, tá? Pessoal, quem tá no Plus, a minha mãe tem um ditado, né? Nunca regride, sempre progride. Quem tá no Plus, se você usar o Go, você vai se arrepender à morte, tá? Porque é muito diferente, tá? Muito diferente. Então, aqui, para quem que é o Go? O Go é para quem tá usando o gratuito, tá? E avançar, ter uma ferramenta um pouco melhor, que te bloqueia um pouco menos, que você consegue utilizar um pouquinho melhor a ferramenta. Tá? Este é o principal objetivo do GPT-Go. Tá? Esse é o principal objetivo. Quem já está no GPT Plus, olha, repense, pense muito bem em assinar o GPT-Go, tá? E voltar para trás. Pense muito bem, tá? Mas, claro, às vezes, realmente está pesado no meu bolso, volta e tá tudo bem, tá? Eu acho que também não vejo problemas nenhum, tá? Pessoal, atenção aqui ao que eu vou falar agora, tá? Quem é clientes Nubank, tá? Por que o GPT-Go veio para o Brasil? Porque a Nubank foi atrás deles e a Nubank está fazendo como se fosse uma feira de aquisição de clientes, tá? E também para você ficar mais tempo dentro da Nubank. Dependendo da conta que você tem da Nubank, você pode ter acesso a 1 mês, 3 meses ou 1 ano do GPT-Go gratuito, tá? Os alunos, especialmente do ensino superior, falam, inclusive se fala, né, que o Nubank ele é um banco muito de jovens, né, é um banco bem para a geração Z, Y e Z são as gerações que mais acessam o Nubank. Para os alunos de vocês, é uma boa oportunidade. Então, os alunos costumam ter o Nubank, né? Mas quem tem o Nubank, é uma boa oportunidade ir lá na conta de vocês e ver o quanto ele está liberado para vocês, tá? Então, é uma possibilidade vocês verificarem o quanto, né? Se você tem 1 mês, 3 meses ou 1 ano de GPT-Go liberado gratuitamente pela sua conta da Nubank, tá? Tem outros bancos, tem outras operadoras que também estão fazendo isso, por exemplo, o Itaú, se eu não me engano, tem com o Perplexity, tem algum que tem com o Perplexity, tá? Então, essa é mais uma novidade do mercado, tá? Mas não só isso, pessoal, nós temos uma outra coisa bem importante, tá? Que eu quero trazer aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Que tem me deixado muito preocupada, pessoal. Muito, 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 muito mesmo. Deixa eu só pegar a matéria aqui, que são as questões de ética, tá? Até isso eu já abordei, então quem está no nosso programa de formação sabe que isso já está, eles já viram isso aqui, tá? Qual é a minha preocupação hoje com as questões de ética, tá? A Universidade Federal do Ceará lançou. Então, na verdade, ele entrou em vigor ainda dia 30 de setembro, tá? Foi publicado aqui a portaria no dia 13 de outubro, mas ela está em vigor desde o dia 30, se vocês olharem ali no descritivo, tá? Falando sobre a questão do uso ético de inteligência artificial. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui na comunidade Professor Z? Porque eu estou ficando extremamente preocupada com as coisas que têm acontecido, tá? Por quê? Recentemente eu conversei com uma psicóloga e essa psicóloga, ela me disse assim, não, eu faço os laudos dos meus clientes no ChatGPT. E aí eu fui perguntar, minha filha, como é que você faz isso? Gente, assim, ó, assustador. Simplesmente colocava os sintomas, as características do paciente e pedia para gerar um laudo de acordo com o padrão que ela tinha lá de laudo. Sem segurança de dados, sem nada. Pior do que isso é eu ver que tá acontecendo muitos cursos de interpretação de exames laboratoriais com inteligência artificial. E aí, o que eu comecei a ver? Ensinando os alunos a pegar o celular, ler um exame e jogar no ChatGPT, num agente personalizado com as normas, né? Sem segurança de dados nenhuma. Médicos fazendo isso também, tá? E aí,
a gente entra num estado de muita sensibilidade, porque você pode estar indo na farmácia, o farmacêutico pega a tua receita com teu nome, CPF e algumas informações ali, e ele joga no chat GPT. Aí você vai no teu médico, ele pega os teus exames e joga no chat GPT. Olha, você vai no psicólogo para fazer o teu laudo, né? Ou seja ele positivo, negativo, seja ele para alguma finalidade específica, ele joga no chat GPT. Pessoal, está ficando gravíssimo isso. E nós, como professores, e eu aqui como uma mentora de professores, me sinto na obrigação de falar falar sobre isso insistentemente. Porque, especialmente, os professores do ensino superior têm uma obrigação de ensinar isso para os alunos. Pessoal, já não é mais tipo assim, não vou ensinar e seja o que Deus quiser quando o aluno sair. Não, gente. Tá? O teu aluno vai sair lendo exame, o teu aluno vai sair fazendo diagnóstico, tanto de empresas, quanto de exames, quanto do que for, pessoal. Fazendo a parte jurídica, tá? Tudo no chat GPT. Inclusive, saiu uma notícia nova de que agora o chat GPT não faz mais terapia, tá? Porque muita gente estava usando. Isso saiu ontem. E também o chat GPT não dá mais conselho jurídico, tá? Isso está vetado pelo chat GPT, tá? Eles colocaram ontem, então, essa atualização dentro do chat, tá? E aonde eu quero chegar com isso, pessoal? Nessa minha preocupação constante de que a gente precisa ensinar isso para os nossos estudantes, independente da área que você atue, tá? E a Universidade Federal do Ceará, ela criou uma nova portaria aqui sobre o uso da inteligência artificial. E aí tem um detalhe muito importante, meus caros, tá? Que essa portaria, ela é muito mais sobre plágio do que sobre inteligência artificial. E aí, vejam, profissionais que, em tese, que escreveram essa portaria, né? Que, em tese, deveriam dominar o assunto, na verdade, também tem as suas dúvidas, né? O quanto é importante vocês se especializarem, tá, pessoal? Essa portaria fica claro que um trabalho acadêmico, ele só pode ser... um trabalho acadêmico da pós-graduação, ele só pode ir para a banca de defesa se ele passar por uma ferramenta anti-plágio. Atenção, gente, pelo amor de Deus, plágio é uma coisa, uso de IA é outra coisa, tá? Pelo amor de Deus, de todos os santos e do universo, tá? Porque isso aqui é o mínimo de interpretação que vocês precisam ter por serem profissionais de educação, tá? Plágio é uma coisa, o uso de IA é outra. Plágio, eu estou copiando algo e eu não estou referenciando. E plágio é crime, tá? Plágio é crime, e não deveria ser só reprovação, é crime, tá? Se um aluno tem plágio, ele não deveria ser só reprovado, ele teria que responder por ter plagiado um trabalho, tá? O uso de IA é outra coisa, tá? É claro que se você usar IA sem saber usar IA, a tua chance de plágio é bem maior, tá? Então, tenham clareza sobre isso. Tá? Então, essa normativa, essa portaria aqui, ela fala muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa, tá? Então, ela deixa claro, né, que os trabalhos acadêmicos precisam passar por verificação de similaridade e uma ferramenta, né, que regulamenta o uso de IA também dos trabalhos acadêmicos. E aqui embaixo... Pessoal, só me deem um segundinho, tá? Só um pouquinho. Pessoal, então vamos lá, viu? Só não é brincadeira, né? Pessoal, olha só. E aí eles trazem aqui, então, sobre a questão, né? Ó, aqui entrou em vigor desde o dia 30, e aqui embaixo eles trazem sobre como pode ou não usar a inteligência artificial, tá? Então, eles indicam que é para suporte, para auxiliar e que deve ser declarado devido ao formulário. E aqui embaixo, pessoal, eles colocam o que é vedado, né? Então, o uso de IA para gerar conteúdo original, interpretações ou análises críticas, redigir seções substantivas, né? Método inédito, testagem, resultado. Pessoal, por que isso aqui não pode ser feito com IA? Aqui é muito mais sobre saber usar IA. Por quê? Aqui eu tenho muita clareza que quem escreveu isso aqui não sabe sobre segurança de dados.
Por quê? E aqui me pareceu muito mais o medo de você escrever um método inédito numa ferramenta de IA e esses dados irem para a informação, né? Irem para o banco de dados da inteligência artificial. Tá? Porque, para mim, se você usar a inteligência artificial como apoio para a escrita, mas você não usar nos métodos, não faz sentido nenhum, tá? Para mim, realmente não faz sentido nenhum. Aqui tem que saber usar com segurança de dados, tá? E aqui tem uma outra questão, pessoal, que eu ri muito, tá? Fabricar, alterar, manipular ou embelezar dados. Pessoal, isso aqui não precisa de inteligência artificial, tá? Por quê? No meu mestrado, no meu doutorado, eu cansei de ver, mexe aqui, altera aqui, faz só um ajustezinho, não vai mudar nada, tira esse outlier, ai, só mexe um pouquinho aqui, olha, tá vendo? A gente viu que esse é o resultado mesmo, tá? Então, assim, isso aqui já acontece, tá? E aqui diz que não pode gerar resultados por IA, imagens ou gráficos e inserir referências não verificadas ou mascarar plágio, tá? Isso aqui, para mim, isso aqui eu já estou cansada de falar para vocês. Tá? Então, existe já isso, e é aqui onde eu quero chegar para vocês, na importância que vocês precisam começar a discutir isso dentro das instituições, das escolas, dos espaços aonde vocês estão, tá? Porque não é sobre o uso da IA, é como eu estou empregando inteligência artificial na minha rotina, no meu dia a dia. É isso que importa. E mais importante do que isso, vocês todos que estão aqui têm uma grande oportunidade também de vocês atuarem nesses projetos, na escrita dessas portarias, nos comitês de éticas. Tá? É muito importante, vocês têm uma grande oportunidade. E quem não estiver dominando de verdade inteligência artificial vai perder essas oportunidades. Tá? E assim, a minha mãe sempre faz uma fala, né? Que o trem só passa uma vez, ou você embarca ou você vai ficar para trás. Então, é uma decisão bem clara que eu deixo para vocês e que com certeza eu já tenho muitos professores aqui que já tomaram essa decisão de aprender a utilizar inteligência artificial, tá? É uma preocupação muito grande que eu estou tendo, tá? Muito grande mesmo. Nós já temos alguns documentos, mas nada oficial ainda. Cada instituição vai ter que criar o seu, tá? Claro que no público a gente vai ter que ter uma normativa tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, tá? Mas nas escolas, né? Não vai poder a escola da esquina fazer a sua normativa dentro do município. Imaginem o seu município, tem 20 escolas, cada escola fazer o seu. Não dá, tem que ser uma normativa municipal. Nas escolas estaduais, a mesma coisa, tem que ser algo que venha do Estado, tá? As universidades, as instituições de ensino superior até conseguem fazer algumas coisas com mais autonomia, porque cada uma, às vezes, tem uma linha ou outra, tá? As demais têm que fazer de forma autônoma, precisa ser feito de forma autônoma. Tá? Precisa, isso é para ontem, tá? Para ontem, e vocês podem encabeçar esses projetos, tá? Lúcia, seja muito bem-vinda, prof. Seja muito bem-vinda, tá? Pessoal, então essa é uma discussão muito importante sobre o uso ético de inteligência artificial que eu quero que vocês comecem a levantar nos seus espaços, tá? Nos seus ambientes de trabalho, o quanto isso é importante. Vocês precisam começar a abordar, a discutir sobre isso, discutir com os alunos de vocês sobre o uso ético de inteligência artificial, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Hoje, inclusive, pessoal, hoje não, né? Já tem algum tempo, baseado nisso tudo, eu criei um método para tomada de decisão ética de inteligência artificial, tá? Que são os 4 P's das decisões éticas em IA, que eu abordei, inclusive abordo nos meus programas de formação, tanto do meu programa, tanto nas formações institucionais que eu dou para algumas instituições do nosso país, onde eu discuto realmente os 4 P's das decisões, que são pessoas, princípios, né? Então, os processos que são utilizados para que se tenha uma boa decisão ética. Inclusive, ele se aplica em todos os setores, não só na educação. E a Juliana, aqui, que é nossa cientista de IA, é um exemplo disso. Ela é um exemplo de uma pessoa que já aplicou para o seu negócio
os 4 P's das decisões éticas, não só para a sala de aula dela, e que ele dá certo, para que você tome boas decisões. Pessoal, dúvidas sobre ética até aqui? Alguma dúvida? Vocês estão discutindo isso nos seus ambientes de trabalho? Quais são as discussões que vocês estão tendo? Alguém gostaria de compartilhar? Alguém está levantando essa questão do uso ético de IA nos ambientes de vocês? Vamos lá, eu quero ouvi-los agora para poder ajudar vocês. Olá, professora, bom dia. Bom dia, prof. Tudo bom? É sempre a gente estar com esse cuidado de estar explicando para os nossos alunos que a ética, principalmente dentro da IA, que hoje a gente vê que está muito, né, complicado, se a gente não tiver com aquele cuidado de estar olhando, de estar dizendo o que é certo, o que deve ser, fazendo a gente próprio utiliza as teorias mesmo, mostrando para eles, né? Para ver se a gente vai evitando, porque sabe que essas redes sociais, principalmente, né, tem muita coisa que a gente tem que estar com esse cuidado o tempo todo, falando para eles. Principalmente a gente que está trabalhando com esses jovens, adolescentes, né? Por exemplo, eu trabalho com as turmas de ensino médio, sabe? Aí eu tenho esse cuidado de estar sempre mostrando para ele essa questão da ética, né, com as redes sociais, com o que eu vou postar, com o que eu falo, com tudo, né? Que sabe que hoje é bem complicado mesmo. Exatamente. Prof. Lúcia, além de tudo isso que vocês estão abordando, tem outro ponto primordial aqui, tá? Que é fake news criadas por inteligência artificial. Exatamente. Eu explico bastante para eles, porque às vezes eu pego aqueles textos mostrando, mostro o que realmente acontece, né? O que eles estão fazendo, que alguns fazem, traz como exemplo para dentro da sala de aula, para ver se eles vão ter na consciência, né, que não pode fazer isso. E a minha maior preocupação, prof, é que hoje 7 em cada 10 pessoas recebem uma fake news por dia, tá? Isso é muito grave. E aonde eu quero chegar, que eu acho que nesse mundo da IA é muito mais sobre pensamento crítico. Você ser crítico às coisas que você recebe na tua rotina. Eu acho que isso é importante, muito menos sobre você discutir a ética, prof. Comece a discutir com o teu aluno senso crítico. Tá? Dê um texto para ele e diz, e aí? O que é esse texto? Seja crítico a esse texto. Tá? Isso é muito importante, vocês pensarem nisso no desenvolvimento do senso crítico, porque eu acho que quando você desenvolve um bom senso crítico, você consegue fazer com que as pessoas automaticamente sejam mais éticas, não fiquem compartilhando qualquer coisa, né? E isso faz toda a diferença na tomada de decisão. Prof, mas é muito, muito bom e importante saber que vocês discutem isso com os alunos, mas um conselho que eu posso dar é, comece a discutir mais do que falar sobre ético, discutir senso crítico com os alunos. Pegar notícias, e aí, o que vocês acham sobre isso? Quem concorda, quem discorda? A gente promove esse debate, né? O que é que eles acham? Que uns acham que é correto, né? Outros já discordam. Exato. E aí a gente faz debate, assim, com essas questões, para dizer quem é que concorda, aí cada um vai dar seu ponto de vista, né? E começar a perguntar, mas por quê? E provocar esses estudantes, especialmente geração beta, geração alfa e geração Z, tá? São gerações que o mundo deles é esse, né? É verdade. Tá bom. Muito obrigada, prof. Muito bem, agora eu acabei de ver aqui que também a prof. Marlete, que é nossa super cientista de IA, autora de livro, ela tem um livro, pessoal, incrível, inclusive sobre didática, tá? Prof. Marlete, no finalzinho, vem falar um pouquinho sobre, já que tu tá ao vivo, falar sobre o teu livro e dizer como é que o pessoal pode comprar, que o teu já está disponível. O Sérgio perguntou, os 4 P's das decisões éticas em IA, são pessoas, princípios...
pessoas, princípios, processos, e eu já vou dizer a outra etapa para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. E o propósito, tá, pessoal? São pessoas, princípios, processos e o propósito, tá? O Luiz Fernando colocou: a moda agora é utilizar IA para aplicar golpes. Nos últimos dias está sendo com os advogados em geral. Sim, pessoal, muito golpe com inteligência artificial, tá? Não só isso, aquelas ligações que vocês recebem, que vocês ficam que fica mudo e que vocês ficam falando alô, 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 alô. Essas ligações o pessoal está usando para captar a tua voz e depois aplicar golpes na tua família. Tá? Então, se tá mudo, não fala mais e desliga o telefone, tá? Não fique insistindo, tá? A prof. Marlete colocou: Bea, criamos uma normativa porque tem professores que consideram IA como plágio. Perfeito, prof. Marlete. Se puder falar depois sobre isso, eu agradeço, tá? Soteiro colocou: o que me preocupa também é utilizar a IA para criar imagens promovendo bullying na escola. Devemos conversar também com os nossos alunos. Perfeito. E aqui, pessoal, ressalto o senso crítico. Quando se tem o senso crítico, isso faz toda a diferença. Letícia, por favor, compartilhe a sua experiência. Oh, na verdade, está me ouvindo direitinho, Sim, né? Tá piscando, mas é problema do meu computador, só pode ser. Na verdade, eu vou falar uma história que não tem super a ver com educação. Enfim, meu marido, ele trabalha com vídeo, ele é videomaker. É algo que está tendo um problema recorrente, assim, diário, praticamente. Então, o que é? Você vai filmar alguma coisa e, no caso de você ter uma IA, você pode pedir, né? E sai na hora. Então, assim, ele, na verdade, ele faz a filmagem ao vivo e ele também já aprendeu a pedir direitinho para fazer, porque é aquela coisa, né? Você tem que... É exatamente o que você estava falando, é se adaptar. Então, no caso, enfim, num caso que, repito, não é de educação, é um profissional que trabalha no ao vivo, mas que também já sabe fazer dessa forma. Então, eu acho que, levando para um lado da educação, eu acho que a gente tem que aprender as duas coisas. A gente tem que saber fazer o ao vivo, mas também tem que saber, vamos dizer, se aproveitar do lado bom, claro que tem um lado maravilhoso, com certeza, da educação, da inteligência artificial. Exatamente. E eu acho que uma das maiores transformações que vem é do meio das mídias, assim, né? Porque hoje, se vocês usarem o Gemini, que é fácil de usar, o Gemini é um que você coloca uma foto tua lá, ele cria milhares de outras fotos. Exatamente. Porém, Beatriz, acredito, tá? Que, embora a gente tenha IA, pessoas se conectam com pessoas, tá? Sim. A IA nunca vai conseguir substituir um ser humano, uma conversa humana, e eu acredito que esse é o nosso maior diferencial. Claro. E quem é bom, quem sabe identificar IA, percebe assim, rapidinho se é algo feito por IA, até as conversas no WhatsApp, tá? Pessoal, as conversas no WhatsApp, eu identifico facilmente quando é uma IA e quando é um humano que está falando, tá? Porque o humano vai te ligar, vai te mandar vídeo, vai te perguntar outras coisas que a IA não é capaz ainda. E esse é o grande diferencial, tá? Mas usa assim em todos os setores já, tá? Prof. Letícia, obrigada por compartilhar, viu? Obrigada a você. Prof. Marlete, por favor, compartilhe a tua experiência que você trouxe, né? Criamos uma normativa, porque tem professores que consideram IA plágio. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, prof. A prof. Marlete é nossa cientista de IA, ela participa do nosso programa de formação, ela está nesse movimento de estudar inteligência artificial, inclusive já vai fazer 2 anos, que ela está comigo, inclusive, fazendo curso, fazendo mentoria, fazendo programas, é uma autora de livros, então ela tem livros da sua autoria, e eu gostaria
de te ouvir um pouquinho o que vocês criaram, por que levou vocês a criarem, e depois você contar um pouquinho sobre o teu livro. Oi, Bia, bom dia a todos, a todas, né? Que prazer estar aqui. Então, eu trabalho na Faculdade de Sinergia, em Navegantes, eu moro em Balneário Camboriú, para quem não me conhece, né? Sou Marlete, e lá eu sou coordenadora pedagógica da faculdade. Então, eu, assim, nas reuniões pedagógicas, eu escutava muitos professores, porque eu criei um macete para descobrir se é da IA, e aí é plágio, não sei o quê, e começou uma discussão. Eu não gosto muito de discutir, daí eu fiz um manual sobre ética, né, da IA, no uso da IA, e coloquei no sistema, que todo mundo, os alunos todos acessam, né, e no nosso site também, e o diretor criou uma normativa, e agora todo mundo segue aquilo ali, porque não adianta, tem coisas que não adianta a gente ficar discutindo, norma é norma e não se discute, é para ser cumprida e deu, né? Exatamente. Então, nas instituições, a gente tem que ser assim, meio, entre aspas, ditador, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, autoritário, né? Melhor, não é muito boa, mas é melhor, para que haja normas, né? Nós temos regime, nós temos normas para tudo, né? Nós temos normas para tudo, é um ambiente social onde tem muita gente, se cada um fizer o que quer, e tem professor que ainda tem, infelizmente, aquela noção de punição na sua cabeça, né? Que ensinar, que aprender é punição, que avaliar é punição, enfim. Então, eu já, como eu tenho essa função, já vou cortando o mal pela raiz. E aí eu fiz um manual até com a ajuda da IA, falei para eles, eu sempre falo, assim, eu não escondo não, sabe? Eu digo, gente, isso aqui eu fiz com a ajuda da IA, alguns projetos eu faço, é muito mais rápido, eu ganho muito mais tempo, faço adaptações, mudo o que tem que mudar, o que não precisa mudar eu também não mudo. Para ter uma ideia, né, Bia, esse final de semana eu fiz uma descoberta muito grande, já tenho meu próximo livro aí, próximo do próximo, né, porque eu tenho 2 próximos já no meu projeto de projetos, né, e eu criei uma metodologia de ensino também, depois eu quero falar com você sobre isso. Perfeito. Trabalhando com competências, sabe? E eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada, eu fico empolgada com essas coisas, sabe? E agora já comecei a estudar essa parte teórica, que para mim era desconhecida, e olha que eu já estou aí há 40 anos, né, na lida, há mais de 40 anos. E aí, assim, eu vejo, e você sabe da minha vida, né, minha vida profissional, a gente conversa muito, e a gente tem que usar, se a tecnologia está aí, por que eu vou na contramão? Sempre que a gente vai na contramão, tem sofrimento, tem perda de tempo, tem perda de conhecimento, tem perda de competência, porque as pessoas deixam, né? Eu digo que elas desenvolvem competência ao contrário. Então, porque deixam de aprender, deixam de saber, né? Isso mesmo. Então, assim, os cursos que eu tenho feito contigo têm me ajudado muito. Eu é que sou muito ansiosa, confesso isso, e quero saber tudo bem rápido, e eu tenho que eu me autoavalio e eu sei que eu tenho feito isso, mas é porque eu sou assim mesmo, da minha natureza é assim, né? E eu vou atrás, você sabe que eu vou atrás, assim, e quando eu não consigo, eu fico um pouco desesperada. Mas olha o quanto é importante esse movimento, né, Prof. Marlete? A Prof. Marlete é a pessoa, pessoal, que ela já é aposentada, ela já é 70 a mais, né, Prof. Marlete, ela teria tudo para não estar nesse movimento, e ela está nesse movimento, e mais, pessoal, criou a norma institucional de como se usa a inteligência artificial. E a Prof. Marlete, ela está certíssima de dizer que às vezes tem que ter norma. Pessoal, a gente não tem descrito, mas respeitar os outros é uma norma. Ô, Bia, deixa eu só te cortar um pouquinho, já vou fechar o microfone. Com essa minha descoberta do final de semana,
Eu tenho pensado muito nisso, assim, meu Deus, eu queria ter 20 anos agora, 20, eu não vou viver o suficiente para aprender tudo que eu quero aprender. Aí eu fico angustiada, digo, calma, 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 que vai passar, tu vai fazer o que der para fazer e pronto. Isso aí, prof, Mas isso eu aí. estou muito entusiasmada, muito obrigada. E assim, quero dividir esse entusiasmo com as meninas. Eu sei que de tecnologia elas entendem muito mais que eu e até aprendem com mais facilidade, mas cada um tem o seu quadrado, né? E eu sou melhor em algumas coisas, outra é melhor em outra coisa, a Bia é melhor em outra coisa. E esse juntar saberes e juntar conhecimento é que faz a gente crescer, porque um entusiasma o outro, um troca ideia com o outro. Eu acho isso muito bacana. Muito bem. Prof. Marlete, conta um pouquinho do teu livro. Então, o meu livro, ele é uma edição ampliada e atualizada. A Bia também sabe que eu sou educadora já há 40 e poucos anos, e sou uma estudiosa de didática há quase esse tempo todo. Eu amo a didática. Eu gosto muito de explicar o porquê das coisas, e a didática é a área de conhecimento que explica o porquê das coisas para os alunos, né? Desde criança, seja ensino fundamental, seja ensino à distância, seja ensino superior. A experiência tem me mostrado, eu digo isso para não dizerem, alguém pode pensar que eu estou julgando, né? Mas eu não estou julgando, eu estou dizendo para vocês o que nesses anos todos da minha vida, a experiência tem me mostrado que grande parte dos professores atuam pela intuição, eles não atuam de forma, eles atuam intuitivamente, né? Não intencionalmente. O que eu quero dizer com isso? Esse número, né? Esses professores, eles não estudaram, mas não aprenderam, infelizmente, a fundamentação do ensino, da aprendizagem, da avaliação, da educação. Não tem fundamento. Então, quando a gente trabalha sem fundamento, a gente trabalha contando, eu sempre digo, somente com a sorte, né? Se deu certo, que bom, se não deu, que pena. E aí ficam nisso a vida inteira. E quando a gente conhece os fundamentos, a gente sabe por quê. Se eu vou trabalhar com adulto, que linguagem que eu tenho que usar, que procedimentos que eu vou usar. Se eu vou trabalhar com crianças bem menores, com jovens, se eu vou trabalhar o meu papel muda, né? O meu procedimento muda. Professora, você sempre, mas o meu ensinar vai mudar, o meu avaliar vai mudar. Então, nesse livro, eu fiz ali com um olhar também para a educação à distância, porque foi a época do meu mestrado, anos 90, né, que explodiu a educação à distância, e eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou falar bem ligeiro, Bia, porque professor, quando começa a falar, não para mais, né? E aí, a Santa Catarina, a universidade recebeu todas as ferramentas para trabalhar educação à distância, e eles não quiseram. Aí, o que aconteceu? A engenharia de produção pegou tudo, e eles ganharam muito dinheiro, particularmente, inclusive. Depois eles tiveram que responder por isso, mas até aí já estavam ricos. Fazendo videoconferência, porque era a terceira geração, agora a gente está na quarta, né, que é a internet, é uma terceira geração de educação à distância, que é por videoconferência. Eles ganharam muito dinheiro, os professores da Universidade Federal. E aí, como eu estava trabalhando com a comunicação na ação docente, a minha orientadora disse, vai para o outro lado do rio, porque as engenharias lá são do outro lado, tem um rio que divide as humanas das técnicas, né? É isso mesmo. Aí eu fiz 2 disciplinas na engenharia de produção e vi tudo o que acontecia, né? Aí eu fui estudar a educação à distância no mundo, como é que iniciou, e enfim. Agora eu atualizei os dados da educação à distância, né? Trago ali primeiro uma visão geral, o estado da arte da educação no ensino superior, aí falo um pouquinho sobre a educação à distância, daí eu já entro nas teorias de aprendizagem, traduzindo, sabe? E eu digo isso porque são depoimentos das minhas alunas na primeira edição do meu livro. Elas diziam assim para mim, professora, a gente lê o livro, lê essas teorias e não entende nada, e quando a gente lê o seu, não é propaganda do meu livro não, sabe, gente, estou falando a verdade.
A gente leu se o É livro... propaganda do livro, sim, tem que dizer que é A intenção não é, a intenção não é, é fato, é fato. Aí ela diz, aí a gente leu se o livro, a gente entende por que eu posso ser assim, por que eu tenho que trabalhar de uma forma mais autoritária, por que eu tenho que trabalhar de uma forma mais comunicativa, enfim. E aí eu mostro o papel do aluno, do professor, o conceito de educação, de ensino, de aprendizagem, de avaliação, de acordo com essas correntes teóricas, filosóficas e psicológicas, né? E o último capítulo que eu falo então, aí eu chego à conclusão da didática comunicativa, numa linguagem de um autor francês que eu amo, que é o Guy Le Boterf, que não é da educação, é da administração, e ele trabalha a questão das competências, né, que eu fui fazer análise das competências no doutoramento, mas no mestrado ainda eu não trabalhava com ele, né, eu conheci ele lá, trabalhei mais com, eu esqueci o nome dele agora, das tecnologias da inteligência coletiva, esqueci o nome, e Pierre Levy, o Pierre Levy no mestrado, mas eu conheci o Guy Le Boterf, mas não trabalhei com ele, fui trabalhar no doutoramento. E aí o Pierre Levy tem umas falas lindas sobre comunicação, num conceito bem moderno, sabe, Bê? Ele traz já nos anos 90 isso, né? Uhum. Ele diz sempre assim, que só existe comunicação quando ocorre a compreensão das mensagens. Ele quebra, ele derruba aquela ideia que para comunicar basta ter um emissor e um receptor. Ele diz que nada disso adianta, eu posso conversar horas com uma pessoa e não aprender nada ou não entender o que ela fala. Isso acontece na sala de aula, né? Uhum. Então, a partir desse conceito dele de comunicação, eu trabalhei com a didática comunicativa, criei esse termo, até quem me deu foi um dos meus examinadores, que é lá da Unijuí, do Rio Grande do Sul, ele me deu o conceito, e eu estava trabalhando com um outro título, ele disse, não, faça didática comunicativa, que vai ficar muito melhor. Gente, foi assim uma pérola para mim. E aí eu trago tudo nesse livro. Aí o da tese já vai ser sobre ensino com competência, currículo por competência, vai ser muito bom, o pessoal vai gostar também. Isso aí, eu coloquei para eles, coloquei o link, o livro está excelente, ela lançou na imersão. Muito bem, prof. Obrigada, Bia. Imagina, fiz questão porque você também está sempre dentro da universidade trazendo esse contexto. Mas muito bem, pessoal, olha só, agora só para a gente fechar com chave de ouro, muitos de vocês estão esperando o diagnóstico que eu fiz utilizando o Manus para a primeira parte do meu livro, né, do diário do meu livro em 30 dias, que vocês estão me acompanhando. Eu utilizei o Prompt Lab, que é o nosso agente que faz prompt, que muitos de vocês até têm acesso, que eu já dei ele como presente para vocês. Então, aqui o prompt, a ferramenta que eu usei foi o Manus. O Manus faz pesquisa avançada, de uma qualidade, assim, excepcional. Eu acho que é a melhor ferramenta que nós temos para pesquisa avançada hoje disponível, tá? Então, eu trouxe aqui toda a parte, né? Sou professora especialista em formação de profissionais de educação, com foco em compreender o comportamento e aprendizagem de diferentes gerações de estudante. Aqui, pessoal, eu foquei nas gerações, porque o meu livro vai se correlacionar muito mais com as gerações, tá? O meu desejo aqui, o roteiro, o meu objetivo aqui também, né? O verbo de ação, o faça algo. E aqui depois eu trouxe toda uma parte mais de sofisticação, né? De especificações aqui. E aí, como o Manus demora tempo, ele levou em torno de uns 15 minutos para fazer toda essa busca, ele fez toda uma análise de mercado, ele buscou fontes, olha o tanto que ele ficou trabalhando, pessoal. Então, olha só tudo que ele fez, tá? Ele fez uma pesquisa de dados atualizados, tá? Estruturou, ele fez uma entrega prévia aqui também, né? E aí ele seguiu toda a estruturação aqui, fonte de dados, analisou comportamento, até entregar os resultados. E o resultado que ele entregou foi esse documento completo aqui da obra, né? Se é uma obra que faz sentido ou não, tá? Então, ontem eu fiz essa atividade, tá? Então, né, que seria voltado para uma obra de comportamentos de aprendizagem, mas vai ter outro nome, mas aqui é
voltado para isso, né? Então, ele traz uma introdução, ele faz um sumário executivo aqui, ele traz todos os contextos, o propósito central, tá? Análise do cenário educacional, o novo perfil dos discentes, que é a geração Z e alfa, e aí ele traz já todas as características aqui também, tá? Ele traz o mais importante aqui, ó, tendências educacionais aqui, análise do público-alvo, e aí ele traz aqui todas as questões do professor brasileiro, tá? Que hoje nós temos uma média de 2,2 milhões de professores, majoritariamente mulheres, tá? Então, aí ele traz as referências, obviamente, tá? Então, olha aqui, pessoal, 11% da população leitora aponta o professor como principal influenciador no gosto pela leitura. Mas, infelizmente, aqui, pessoal, é triste, porque o professor mesmo não lê. E eu falo isso de uma experiência própria, porque eu cobrava muito a leitura dos meus alunos, e quem já ouviu minhas palestras presenciais sabe que eu sempre falo disso. Eu sempre cobrei, pessoal, vocês têm que ler, como assim que vocês não leem? Onde é que se viu? Vocês não leem, o que é isso e tal? E um dia uma aluna me pediu dica de livro. Ela disse, ai, prof, já que você sempre está falando para a gente ler, qual é o livro que você indicaria para mim ler? Mas ela pediu qual é o livro que você está lendo, que você gosta. E eu não tinha um livro, porque eu não lia. E aí eu tomei na minha cara, eu me lembro até hoje, eu estava de pé no corredor, a aluna chegou e perguntou. E daquele dia em diante eu falei, eu nunca mais vou falar para os alunos que eles têm que ler livros se eu não ler. Então eu tenho uma meta anual, eu sempre leio 12 livros no ano. Tá? Então todo mês eu leio um livro, eu anoto e normalmente no final do ano, inclusive, eu compartilho, porque eu sempre falo, né? De nada adianta eu falar sobre isso, o professor é a pessoa que mais fala que tem que ler, mas são os que menos leem livros, tá? 22% afirma, olha, pessoal, isso aqui, ó, que escolhe os livros por indicação dos professores, tá? E 52% dos leitores se interessam pela influência da escola ou dos professores, tá? Então, veja que interessante isso aqui. E aí ele trouxe uma segmentação, ele fez toda uma segmentação do público-alvo, análise de mercado completa, recomendação, tá? E a conclusão aqui, ele me traz todas as referências que ele buscou, tá? Para trazer essas informações, tá? E por isso que o Manus é a melhor ferramenta que nós temos para fazer esse tipo de análise, porque não é só sobre escrever um livro, é escrever um livro que vai ser interessante para o mercado e que eu venda e que ele seja uma fonte de renda também, tá? Então, esse prompt, inclusive, eu compartilhei, quem já estava ontem lá no nosso grupo do Diário do Meu Livro em 30 Dias, eu compartilhei o prompt usado lá, as ferramentas, o detalhamento, que tudo eu estou compartilhando lá e vocês estão construindo tudo isso comigo. Pessoal, 11 horas, nós tivemos mais de 50 pessoas aqui ao vivo, foi um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Hoje nós falamos sobre ética, minha grande preocupação, compartilhei com vocês o diário também. Discutimos sobre a questão de ética, o que é uso de IA, o que é uso de... o que é plágio, e eu trouxe também para cá alguns de vocês para trazerem a experiência, a prof. Marlete foi um exemplo, a prof. Letícia também, prof. Lúcia, mas é um assunto que eu quero que vocês comecem a levantar e discutir no dia a dia de vocês. E agora, por fim, eu mostrei para vocês o prompt que eu utilizei para fazer o diagnóstico da minha obra, para que eu possa realmente mandar uma obra para o mercado, que ela esteja de acordo com o mercado, tá? Eu estou ouvindo o meu leitor, ouvindo quem vai receber a minha obra o ano que vem, tá? Pessoal, um prazer e uma honra estar aqui com vocês, sempre fico muito feliz e nos vemos aqui na próxima segunda-feira. Até mais, tchau, tchau.